Olá, tudo bem convosco? Eu sou o Ricardo Crispim e este é o 10º episódio da segunda temporada do podcast Uma Velha Questão. Num tempo em que parece que se pode dizer tudo e tudo o que é dito está a salvo pelo grande chapéu que é a liberdade de expressão, importa perceber que algumas coisas não podem mesmo ser ditas. Existem profissionais que se sentem todo-poderosos e gosto de os imaginar que se sentem assim porque estudaram na universidade ou no Politécnico, mas depois cometem boçalidades como, por exemplo, dar nomes às coisas a coisas que não podem ter esses nomes. Já sabemos que em momentos de stress saem-nos alguns nomes menos elegantes, sei lá, vermelho em vez de encarnado, funeral em vez de enterro, humilde em vez de simples, sande ou sandes em vez de sanduíche, tomates em vez de tomate, e por aí vai. E, neste caso, valha-nos a santa Rita Ferro, ou a Tia Bli, protagonizada pelo ator Vasco Pereira Coutinho, que recomendo que sigam nas redes. Eu sei que isto foi um bocado confuso, mas eu explico. Estes exemplos são tão maus quanto o grupo-alvo, utentes, tratar ou institucionalizar. Tantas perguntas, mas prossigamos. O uso destas palavras, tal qual como as conhecemos, está incorreta e, dependendo do contexto, valha-nos a santa ignorância. É por isso que dedico um episódio a explicar sumariamente cada uma delas. Começamos por grupo-alvo. Grupo de pessoas a que se dirige determinado produto, serviço ou mensagem. Se nos quisermos referir ao grupo-alvo como um conjunto de pessoas passivas que apenas recebem sem questionar, grupo-alvo está corretíssimo. No entanto, estamos a cair numa grande armadilha. Este grupo, longe de ser um aglomerado de almas desatentas à espera de que algo lhes seja dado, é na verdade um conjunto dinâmico, capaz de questionar e até mesmo desafiar o que lhes é apresentado. Isto se nós, no alto da nossa imensa sabedoria, deixarmos. Pensar que são apenas receptores ou que são alvo da nossa estratégia é só burrice. Porque ignora que eles têm um papel ativo, não só na sua própria existência, mas no que deveria de ser criado com eles e não para eles. Em resumo, neste caso, sugere-se o uso do termo participantes e não grupo-alvo. Depois temos utente, ou o seu singular, utentes, pessoa que utiliza bens ou serviços públicos ou privados em contextos diversos, como saúde ou segurança social. Termo frequentemente associado ao campo da saúde, remetendo para uma lógica de cuidados médicos centrados na cura de doenças, ainda que progressiva e erradamente seja utilizado em contextos mais amplos de apoio ao cuidado e bem-estar. Nestes contextos, os utentes recebem cuidados tipificados, definidos unicamente pelos profissionais, sem que exista espaço à sua opinião. Neste caso, quando se trata de pessoas mais velhas que recorrem aos serviços de cuidados formais, como por exemplo o serviço de apoio ao domicílio ou o centro de dia, sugere-se a alteração do termo utente, ou o seu plural, para pessoa adulta mais velha, ou pessoa mais velha, ou pessoa, ou o seu singular. Ou, no caso das ERPI, porque são espaços de moradia em vez de ambientes exclusivamente de prestação de cuidados, enfim, deveriam de ser. Recomenda-se o uso do termo residente, ou o seu plural, residentes. De seguida, temos um conjunto de termos bem sinistros que se usam em contextos de ERP e seus similares. E, a começar, temos tratar de, que quer dizer prestar cuidados ou assistência a alguém, especialmente em contextos de saúde, ou resolver ou lidar com uma situação, problema ou necessidade, assumindo responsabilidade pela sua solução. Também temos prestar apoio, que reside na ideia de fornecimento de suporte por profissionais em que as decisões são unilaterais e provêm de um registro de déficit. Tomar conta de também consta nesta lista e é utilizado quando nos reportamos à infância, assumindo uma visão de dependência, fragilidade, vulnerabilidade e incapacidade de levar a cabo as atividades elementares. Qualquer um destes termos, tratar de,
prestar apoio ou tomar conta de é sustentado por um ideário baseado em relações desiguais, onde a pessoa que é cuidada é apenas um receptáculo de cuidados sem qualquer poder decisório. Neste caso, sugiro, inspirado na obra de Ana Paula Gil, socióloga e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, um termo que envolve uma dimensão simultaneamente afetiva e relacional, mas também instrumental e técnica. Em resumo, neste caso, sugere-se o uso do termo cuidar. Por fim, temos pessoa institucionalizada, ou o seu plural. Nem sei como qualificar isto, nem sequer consigo imaginar de onde é que isto vem, porque não tenho estudos para compreender a junção destas duas palavras que, contra mim falo, erroneamente também já as usei. Juntar as palavras pessoa e institucionalizada vem de um lugar sinistro que nos informa que são pessoas que vivem em instituições como lares de idosos, hospitais psiquiátricos, centros de reabilitação ou outras organizações de acolhimento. Pessoa institucionalizada, ou o seu plural, é um termo que reflete uma visão estruturada e formalizada da vida do indivíduo, a maioria das vezes associada à perda de autonomia e à adaptação às normas e rotinas definidas pelos profissionais que trabalham nestas instituições. Frequentemente utilizado em contextos de políticas públicas e sociais, este conceito acentua a dependência de estruturas institucionais para a satisfação de necessidades básicas, sociais e de saúde. Sugere uma realidade controlada e superprotetiva, assim como levanta imensas questões sobre a anulação da identidade e liberdade de quem vive nestes espaços e a possibilidade remota de envelhecer ao viver de forma ativa e significativa. Então vamos lá ver. Em caso de acolhimento prolongado, a instituição é o domicílio da pessoa, certo? Então, não estamos perante pessoas institucionalizadas, mas sim pessoas que vivem em espaços institucionais ou pessoas que têm domicílio em espaços institucionais. Obrigado à doutora Paula Guimarães, que recomendo que sigam no LinkedIn pelo ensinamento. Grupo-alvo: utente, tratar de, prestar apoio, tomar conta de ou pessoas institucionalizadas são termos armadilhados por abraçar um ideário em que as pessoas que experienciam a fase da vida mais adulta, comumente designada de velhice, são vistas como incapazes, frágeis, receptoras do que resulta das decisões de terceiros e não delas próprias. Trata-se, pois, de uma seleção fina de termos e noções aparentemente inocentes, mas que exprimem veladas referências estereotipadas e idadistas, protagonizadas por um ainda vastíssimo leque de profissionais reféns de práticas que cristalizaram lá para os anos 60 do século XX, quando Goffman define e caracteriza as instituições totais. São palavras que estão na ponta da língua de quem não questiona o seu sentido e que, na maioria dos casos, as usa porque sempre as ouviu. E se assim é melhor manter. Chateia menos. Elencar estes termos e seguir alternativas é um exercício capaz de colocar qualquer um de nós em questão. Se tivesse mais tempo, arranjaria mais alguns e teríamos a salutar discussão e divergências de opinião. Essas sim é que nos fazem crescer e ir afirmando algumas coisas contra a corrente. O tempo vai curto, mas podem deixar nos comentários deste episódio outros termos ou palavras igualmente más para que possamos refletir sobre elas em futuros episódios. Bom, espero ter deixado algumas inquietações que nos permitem caminhar na senda da reflexão e do aprofundamento no campo dos cuidados mais humanizados. Pelo menos na semântica. Por hoje está feito. Eu regresso no próximo episódio do podcast Uma Velha Questão para mais conversas. É bom saber que estão desse lado. Obrigado pela vossa paciência, pelas vossas opiniões, por me obrigarem a pensar. Comentem, partilhem e até breve.